Episódio 2. A Ordem Branca e as Filhas de Bernardo. Voltamos a Cós. No episódio anterior, ficamos com o solo, a geografia, o nome, as origens pré-monásticas, os primeiros documentos, a lenda das viúvas que lavavam as vestes. Neste episódio, vamos percorrer 7 séculos de história em crescendo, desde a proteção régia do século III até a extinção traumática de 1834, passando pelo período de máximo esplendor do século XVII, quando mais de 100 monjas habitavam estes claustros e o mosteiro era, nas palavras de Sousa e Gomes, uma megaestrutura económica e espiritual no tecido da região. E vamos aprofundar a matriz que deu forma a tudo isto, a Ordem de Cister, a espiritualidade de São Bernardo de Claraval, e a visão cisterciense do espaço monástico como uma cosmografia habitável, uma imagem do cosmos tal como deve ser, organizado segundo os princípios divinos que a pedra e a cal podem expressar. Começamos com um rei que era também poeta e que sabia muito bem o valor do poder espiritual. Parte 1. A proteção régia, Dom Dinis e o poder do invisível. Dom Dinis, Dom Pedro I e Dom Fernando tomaram o mosteiro de Cós sob a sua proteção régia ao longo dos séculos XIII e XIV. O documento dionisino é dos mais expressivos que a historiografia portuguesa medieval produziu. O rei escreve, aqui representado com grafia atualizada: Dom Dinis, faço saber, que eu recebo em minha guarda, e em minha encomenda e sob meu defendimento, abadesa, convento e o mosteiro das donas de Cós e seus homens e seus herdamentos e suas posições e todas as suas coisas. O mosteiro, a sua abadesa, os seus homens, os seus servos e dependentes, as suas propriedades e todas as suas coisas, tudo fica sob a guarda e proteção do rei. Barbosa sublinha a sua importância para compreender a integração de Cós nas redes de poder régio medieval. Apesar desta proteção régia, a comunidade permaneceu modesta em número. Sousa e Gomes estimam que o número de monjas não terá ultrapassado, entre os séculos XIII e XV, uma dezena a dezena e meia de religiosas. Mas o conjunto monástico incluía já uma estrutura articulada, uma estrutura com capela, celeiro, sacristia, cerca conventual, portaria monástica, câmara da abadesa e parlatório. Os espaços do poder e da palavra, o parlatório onde as monjas podiam comunicar com o exterior através de uma grade, do trabalho, o celeiro, e do sagrado, a capela, estavam todos presentes. Passemos, agora, ao olhar simbólico, Dom Dinis e as redes do trovadorismo, o rei poeta e o poder espiritual. Dom Dinis, de 1261 a 1325, é uma das figuras mais fascinantes da história medieval portuguesa, rei, legislador, agricultor visionário e poeta lírico de primeira ordem, autor de cantigas de amor e de amigo que figuram entre os melhores exemplares da lírica medieval ibérica. Foi quem fundou o ramo português da Ordem de Cristo, herdeira dos Templários, após a extinção destes em 1312. A sua decisão de tomar o mosteiro de Cós sob proteção régia deve ser lida neste contexto complexo. Dom Dinis entendia profundamente as redes de poder espiritual que as ordens religiosas teciam pelo território. Um rei que funda a Ordem de Cristo, absorvendo o legado templário, que protege os cistercienses de Alcobaça, que toma Cós sob a sua guarda, este rei não agia por devoção simples. Agia por uma compreensão estratégica de que o poder espiritual é uma dimensão do poder político. A sua proteção não era apenas jurídica, era uma afirmação de que o poder régio reconhecia e sustentava o poder espiritual das monjas, e que, ao fazê-lo, partilhava desse poder. Parte 2. A afiliação cisterciense, de 1530 a 1562, o ponto de viragem. O ponto de viragem na história da pequena comunidade de Cós deu-se no século XVI, sob a proteção de dois dos mais poderosos prelados de Portugal quinhentista, o cardeal infante Dom Afonso e o cardeal rei Dom Henrique. Segundo um documento publicado em 1572 pelo cronista cisterciense Frei Hilário das Chagas, o convento de Santa Maria de Cós foi consagrado na Ordem de Cister no tempo do cardeal rei Dom Afonso, que desempenhou funções no mosteiro de Alcobaça entre 1519 e 1540. Dom Mauro Cocheril especifica, na sua nota sobre a decoração da igreja publicada em 1983, que a afiliação formal ocorreu cerca de 1530. O cardeal infante Dom Afonso, ao tempo abade comendatário de Alcobaça, elevou esta pequena comunidade à abadia regular, o que significa que passou a ter uma abadesa eleita pela própria comunidade, com autonomia governativa, e deu início às necessárias construções conventuais. As obras da primeira campanha, que André Santos data de 1519 a 1527, contaram com a intervenção de um dos maiores arquitetos do manuelino português, João de Castilho. Castilho é o autor do portal manuelino que ainda hoje sobrevive no interior do coro das monjas, deslocado da sua posição original, entaipado, mas intacto na sua beleza extraordinária. Do mesmo arquiteto saíram obras como a charola do Convento de Cristo em Tomar e a reforma do claustro dos Jerónimos. A presença de Castilho em Cós não é, portanto, uma curiosidade,
é a afirmação de que o cardeal Dom Afonso pretendia dotar a nova abadia de uma qualidade artística à altura do seu estatuto reformado. A segunda campanha construtiva, promovida pelo cardeal rei Dom Henrique, que foi inquisidor-geral, regente do reino e, por breve período trágico, rei de Portugal, foi concluída por volta de 1562. Nesta campanha aponta-se a autoria a Miguel de Arruda, mestre que trabalhava em Alcobaça na orientação das obras dos claustros novos. As obras do século XVI deram a Cós a sua estrutura física essencial, o enquadramento sobre o qual o esplendor barroco do século seguinte se viria a depositar. Passemos, agora, ao olhar simbólico, o portal manuelino como limiar iniciático, João de Castilho e o legado de Tomar. O manuelino, o estilo arquitetónico que marca a presença portuguesa no mundo durante o século XVI, é, para além de um estilo ornamental, um programa cosmológico. As suas decorações combinam elementos náuticos, vegetalistas, heráldicos e astronómicos numa síntese que reflete a mentalidade de uma época que se descobriu a si própria como centro de um mundo globalmente interligado. João de Castilho, o mesmo mestre que trabalhou no Convento de Cristo em Tomar, o coração do templário português, é o arquiteto do portal manuelino de Cós. Tomar era o centro da Ordem de Cristo, a herdeira dos templários em Portugal. A circulação do mesmo arquiteto entre Tomar e Cós não é surpreendente historicamente, os grandes mestres trabalhavam para quem os encomendava. Mas abre uma questão simbólica que merece ser colocada: que linguagem partilham o Convento de Cristo, com a sua janela capitular que é um dos programas iconográficos mais ricos e enigmáticos de Manuelino, e a Abadia Cisterciense Feminina de Cós? A resposta pode estar no portal que o mestre deixou, um arco polilobado ornado com grotescos, motivos vegetalistas e heráldica, um limiar entre o mundo e o sagrado, construído pela mesma mão que construiu o limiar da ordem que herdou os segredos dos cavaleiros do templo. Parte 3. O período áureo, de 1661 a 1755, mais de 100 monjas. O século XVII foi o momento de máximo esplendor do mosteiro de Santa Maria de Cós. As obras de renovação praticamente total do conjunto estavam em curso em 1661. Uma lápide colocada junto à imagem de São José no cunhal sul do dormitório monástico indica que as obras foram concluídas com sucesso, debaixo da sua proteção. O São José protetor das obras, um detalhe que ilumina a devoção cotidiana da comunidade. Os números são impressionantes. Em 1721, o número de religiosas havia crescido para cerca de 120. Em 1787, o convento contava com 106 celas, número que coincide com os lugares do cadeiral do coro, levantado por finais de 600, o que sugere que cada monja tinha o seu lugar exato tanto no espaço de oração como no espaço de repouso. Um documento da época é expressivo na sua concisão: era comunidade grande porque passa de 100 freiras. Este florescimento era parte de um fenómeno mais amplo. A Congregação Cisterciense de Santa Maria de Alcobaça, criada em 26 de outubro de 1567, havia atribuído autonomia às abadias portuguesas em relação à Casa-Mãe Europeia. Esta autonomia desencadeou, nas palavras de Ana Maria Tavares Martins, uma época de renovação espiritual, de grandes obras e restauros, de investimento na formação, tudo o que levou à existência de monges ou monjas que eram em simultâneo grandes intelectuais e homens e mulheres de elevado valor. Cós partilhou plenamente deste renascimento, o seu programa artístico extraordinário, os tetos pintados, a talha dourada, os azulejos figurativos, as telas de Josefa de Óbidos, data precisamente desta época. O programa decorativo barroco que dotou a igreja e os seus anexos de altares de talha dourada, revestimentos azulejares e pintura completou-se por volta de 1716, segundo a DGPC. Era uma comunidade rica, culta e artisticamente ambiciosa, uma comunidade que sabia o valor do que tinha e investia nele com convicção. Passemos, agora, ao olhar simbólico, o número 106, numerologia dos espaços sagrados. O número de celas do mosteiro de Cós em 1787, 106, merece atenção simbólica. Na tradição numerológica medieval, que combinava a aritmética pitagórica com a geometria hebraica e com a simbologia dos números sagrados transmitida pelos padres da Igreja, os números dos espaços religiosos raramente eram arbitrários. 106 é igual a 100 mais 6, o 100 é a perfeição ao quadrado, 10 vezes 10, o comprimento total, o número da plenitude, o 6 é o número da criação, os 6 dias em que o cosmos foi formado. Esta leitura, como todas as leituras numerológicas, é especulativa e não documentada para o caso concreto de Cós. O que é arquitetonicamente significativo, e historiograficamente verificável, é a coincidência entre o número de celas e o número de lugares do cadeiral do coro. A comunidade de Cós era, na sua estrutura material, uma comunidade de iguais. Cada monja tinha o seu lugar exato tanto no coro da oração como no dormitório do repouso. A igualdade monástica, que é uma das mais radicais afirmações de igualdade humana que a Idade Média produziu, estava inscrita na própria pedra e madeira do edifício.
Parte 4. O terremoto e o declínio, de 1755 a 1834, o abalo que precede a queda. O primeiro golpe grave foi dado pelo grande terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755. O terremoto e os sismos subsequentes obrigaram as monjas de Cós a abandonarem a clausura em busca de refúgio. André Santos descreve este momento como um presságio aos tempos difíceis que se adivinhavam para esta comunidade. O abandono forçado da clausura, o espaço que definia a identidade mais profunda das monjas, era uma fratura na continuidade de mais de 2 séculos de vida regular ininterrupta. Depois da abundância, o final de 700 abriu o tempo da crise. O esgotamento de novas profissões, o número de mulheres que pediam entrada no convento diminuía, combinava-se com as dificuldades económicas resultantes das políticas pombalinas de controle das ordens religiosas. O Marquês de Pombal, que governou Portugal em nome de Dom José I de 1750 a 1777, não aboliu os conventos, essa medida viria mais tarde, mas cerceou o seu poder económico e reduziu os seus privilégios. O golpe final chegou com o Decreto de Extinção das Ordens Religiosas de 1834, emanado durante a Guerra Civil entre liberais e miguelistas. O decreto, que formalmente se aplicava apenas aos conventos masculinos, foi rapidamente alargado na prática às comunidades femininas, às quais foi vedado o noviciado, o que equivalia a condená-las à extinção gradual. Em Cós, a última monja terá abandonado o convento na segunda metade do século XIX. O que se seguiu foi uma destruição sistemática. Os cômodos monásticos, alienados para particulares, foram utilizados como adegas ou celeiros, as alas de dormitórios serviram de habitação, os antigos espaços claustrais foram transformados em pocilgas e galinheiros, no exterior fizeram-se hortas e quintais, apoiados por construções desqualificadas que se encostavam aos edifícios principais. A DGPC e André Santos convergem no diagnóstico: a maior destruição terá sido causada pela utilização do mosteiro como pedreira. As suas pedras de calcário lavrado foram sistematicamente retiradas para servir de material de construção em habitações locais. Séculos de trabalho artístico foram reduzidos a entulho em poucas décadas. Passemos, agora, ao olhar simbólico: o terremoto de 1755 e a crise do sagrado, o abalo interior. O terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, o dia em que a Igreja celebra a comunhão de todos os que alcançaram a plena união com Deus, é um dos eventos mais carregados de significado simbólico da história europeia. Voltaire escreveu sobre ele. Kant refletiu filosoficamente sobre as suas implicações teológicas. A Europa inteira se interrogou: como podia um Deus justo e poderoso permitir que tantos inocentes morressem, muitos deles dentro das igrejas onde celebravam os ofícios do dia de preceito? Para as monjas de Cós, que abandonaram a clausura em busca de refúgio, o terremoto foi uma experiência liminar de outro tipo. A clausura, o espaço que definia a sua identidade espiritual, a fronteira entre o sagrado e o profano, foi abolida pela força da natureza. A saída forçada da clausura é, do ponto de vista da mística, um ato de morte simbólica. A monja é arrancada ao seu espaço sagrado e lançada no mundo profano. Que esta experiência tenha precedido a extinção definitiva da comunidade 79 anos depois sugere uma progressão que as tradições de sabedoria reconheceriam: primeiro o abalo interior, depois a destruição exterior. Parte 5. Da ruína ao património, o século XX e o presente. A sobrevivência da Igreja de Santa Maria de Cós ao longo do século XIX e XX deveu-se a um facto simples e providencial: a sua função como paroquial. A antiga igreja do mosteiro foi transformada em igreja paroquial da Vila de Cós, e esta continuidade de uso protegeu-a da destruição que varreria o resto do conjunto monástico. A antiga igreja, a sacristia e as salas anexas são, por isso, os únicos elementos do antigo conjunto que chegaram ao presente em estado razoável de conservação. Razoável é, contudo, uma palavra que requer qualificação. Em meados do século XX registava-se o mau estado geral de tetos e paredes. Ao longo das décadas de 60 e 70, este mau estado causou a perda de diverso mobiliário, talha e azulejos, principalmente devido a infiltrações de água que danificaram irreversivelmente peças que nenhum restauro pode reconstituir. A DGPC documenta estas perdas com precisão no processo de reclassificação de 2016. Mas documenta também a resposta. Campanhas subsequentes de restauro e consolidação de elementos arquitetónicos e artísticos têm vindo a devolver ao templo a dignidade original. Em 1946, o Decreto nº 35.443 classificou a Igreja de Santa Maria de Cós como imóvel de interesse público, o reconhecimento formal pelo Estado português de que este edifício tem valor patrimonial que transcende a sua utilidade corrente. Em 2016, a DGPC abriu o procedimento de ampliação desta classificação para incluir a ala arruinada do antigo dormitório, visando a reclassificação como monumento nacional, a categoria mais elevada do sistema de proteção patrimonial português.
A Câmara Municipal de Alcobaça e a Junta de Freguesia de Cós têm levado a cabo, desde meados da primeira década do século XXI, campanhas sistemáticas de aquisição de terrenos, desmantelamento de construções atípicas e sondagens arqueológicas. A DGPC descreve esta abordagem como séria e bem estruturada, destinada não apenas a recuperar, para toda a comunidade, a memória do passado do cenóbio, mas igualmente a permitir ao público o seu usufruto adequado. O parecer científico do professor Dr. Saúl António Gomes, anexo à proposta camarária, reafirmou o lugar que a escala arquitetónica e a relevância artística e histórica únicas do Mosteiro de Santa Maria de Cós possui entre os monumentos nacionais portugueses. Passemos, agora, ao olhar simbólico, a arqueologia como anamnese, recuperar o que foi enterrado. A arqueologia, enquanto disciplina que desenterra o passado, pode ser lida como uma forma de anamnese coletiva, a recuperação de uma memória que não morreu, apenas ficou oculta sob camadas de terra e esquecimento. A palavra grega anamnese significa literalmente não esquecimento, o processo pelo qual o que estava perdido é recuperado para a consciência. Platão usou-a para descrever o conhecimento como recordação de verdades que a alma conheceu antes de nascer. As sondagens arqueológicas de Cós não descobrem apenas pedras e azulejos, recuperam a memória de uma comunidade espiritual que, durante 6 séculos, habitou aquele espaço e o impregnaram com a sua oração. A tradição esotérica ocidental, do hermetismo ao neoplatonismo cristão, sustenta a noção de que os lugares de intensa atividade espiritual retêm a energia dessa atividade, que as paredes de um mosteiro guardam o eco de séculos de canto gregoriano, de silêncio contemplativo, de lágrimas e alegrias espirituais. Esta ideia, que a física moderna não valida, é no entanto fenomenologicamente consistente. Qualquer pessoa sensível que entre numa grande catedral medieval sente algo diferente do que sente num supermercado. A arqueologia de Cós é uma forma de revelar esta presença latente. Parte 6. A Ordem de Cister, a espiritualidade bernardina. Para compreender o que se passou dentro das paredes de Cós ao longo de 6 séculos, é necessário compreender a espiritualidade que ali foi vivida. A espiritualidade de São Bernardo de Claraval, o homem que, mais do que qualquer outro, deu forma à Ordem de Cister. Bernardo de Fontaines nasceu em 1090, na Borgonha, numa família da pequena nobreza. Em 1112, com 22 anos, entrou no monastério de Cister acompanhado por 31 companheiros que ele próprio havia convencido a segui-lo, entre eles, vários membros da sua própria família. 3 anos depois, foi enviado para fundar uma nova abadia, Claraval, no Vale de Champagne. Aqui viveria até à morte, em 1153. Deste vale, escreveu e pregou para toda a Europa cristã, influenciando papas, reis e arquitetos com igual intensidade. A sua espiritualidade caracteriza-se pela chamada via afetiva, o caminho do amor como veículo de união com Deus. Em oposição à via especulativa da escolástica, que abordava Deus através da razão e da argumentação filosófica, Bernardo privilegia a via do afeto ordenado, o amor que, progressivamente purificado do egoísmo, e leva a alma até à plena identificação com a vontade divina. Os seus Sermões sobre o Cântico dos Cânticos, 86 sermões sobre os 2 capítulos do livro bíblico do Cântico, constituem um dos textos fundadores da mística nupcial cristã. A crítica bernardina ao excesso ornamental nos espaços monásticos é célebre. Numa passagem frequentemente citada, Bernardo ataca os claustros beneditinos de Cluny. A diversidade de formas é de tal forma grande que se passa o tempo a decifrar os mármores em vez de ler os manuscritos, que se ocupa o dia a contemplar estas curiosidades em vez de meditar sobre a lei de Deus. Esta postura ascética traduzia-se numa arquitetura de austeridade calculada, paredes nuas, luz filtrada, proporção geométrica, silêncio visual. Para os cistercienses, a beleza não estava na ornamentação, mas na estrutura, na clareza das formas que, libertas de ruído visual, permitiam ao espírito elevar-se. É paradoxal que o programa artístico de Cós, com os seus tetos pintados e a sua talha dourada, constitua precisamente uma transgressão desta austeridade fundadora. Mas é uma transgressão que a própria história da Ordem autorizou, no contexto do Barroco e da Reforma. Passemos, agora, ao olhar simbólico, São Bernardo e a Militia Christi, o místico e o guerreiro. São Bernardo de Claraval é uma das figuras mais paradoxais da história espiritual do Ocidente. Por um lado, é o místico por excelência, os seus sermões sobre o Cântico dos Cânticos são a expressão mais elevada da mística nupcial cristã, textos de uma ternura e uma profundidade que continuam a ser lidos e comentados 8 séculos depois. Por outro lado, Bernardo foi o redator da Regra dos Templários, a regra da nova ordem militar monástica fundada após a Primeira Cruzada, e o principal promotor da Segunda Cruzada de 1147, que pregou com eloquência avassaladora em toda a Europa. Esta tensão entre o místico e o guerreiro não é, na mentalidade bernardina, uma contradição, é uma síntese. A Militia Christi é tanto a batalha interior do contemplativo, contra as paixões desordenadas, contra o egoísmo, contra a assídia,
quanto a batalha exterior do cavaleiro. A conexão entre Cister e o tempo, Bernardo escreveu o elogio da nova milícia e a regra que organizou os templários, tem alimentado tradições esotéricas modernas que veem nesta relação a chave de um conhecimento sagrado partilhado. Não existe documentação que suporte doutrinas esotéricas comuns entre as duas ordens. O que é verificável é que ambas partilhavam os mesmos estaleiros de construção. Os templários e os cistercienses foram os maiores construtores da Europa do século XII, e a mesma visão do espaço sagrado como geometria intencional. Parte 7. O espaço monástico como cosmovisão. O mosteiro cisterciense é muito mais do que um edifício funcional. É uma cosmografia habitável, uma imagem do mundo tal como deve ser, organizado segundo os princípios divinos. Esta afirmação não é poética, é a descrição precisa do que os próprios monges cistercienses pretendiam construir, tal como a historiografia da arquitetura monástica tem demonstrado. Georges Duby, na sua obra São Bernardo e a Arte Cisterciense, descreve com precisão o ideal, era da mansão, da Jerusalém Celeste, que a abadia pretendia ser a imagem. Vista do exterior, tinha a aparência de uma praça forte, cidadela do bem, inexpugnável, guarnecida de torres, sofrendo investidas das forças do mal, mas desafiando-as. O vocabulário é militar e escatológico ao mesmo tempo. O mosteiro é uma fortaleza espiritual, um espaço defendido não por muros físicos, mas pela oração ininterrupta das suas habitantes. O claustro, no centro do mosteiro, ocupa um lugar especialmente carregado de simbolismo. Leroux Days descreveu-o como construído sobre o cruzamento dos 4 pontos cardeais, transformando-se num imenso quadrante onde se encerram todos os ritmos do cosmos. Duby desenvolve o simbolismo. O edifício é quadrado como a cidade de Deus, como a Nova Jerusalém do Apocalipse de João, que o visionário descreve como uma cidade quadrada de lado igual. Esta quadratura evoca simultaneamente os 4 rios do Jardim do Éden, as 4 nascentes que são os Evangelhos, as 4 virtudes cardeais, a quaternidade primordial que reside no ser do próprio Deus. Cada espaço do mosteiro respondia a uma lógica funcional precisa, mas cada função era também uma função espiritual. A sala do capítulo era o espaço da palavra e da autoridade comunitária, onde se liam e comentavam os capítulos da regra e se tomavam as decisões que governavam a vida comum. O dormitório era o espaço da vigilância sobre o próprio corpo, as monjas dormiam vestidas, prontas para o ofício da madrugada, num estado de permanente prontidão. O refeitório era o espaço da frugalidade e da escuta da palavra, durante as refeições, em silêncio, uma leitora lia em voz alta textos sagrados ou geográficos. A enfermaria era o espaço do cuidado com o corpo como templo do espírito. Passemos, agora, ao olhar simbólico, a geometria sagrada do claustro, mandala e temenos. O claustro cisterciense é, na sua forma pura, uma mandala arquitetónica, uma representação geométrica do cosmos que, ao ser habitada, transforma o habitante. A palavra sânscrita mandala designa um círculo sagrado, um espaço delimitado que representa a totalidade do cosmos. O quadrado do claustro é, na tradição hermética que os monges medievais absorveram através dos neoplatônicos e de Vitrúvio, a figura da terra, o elemento sólido e estável, os 4 pontos cardeais, a matéria. O círculo é a figura do céu, a perfeição sem começo nem fim. O claustro, quadrado com o jardim circular, ou o poço, ou a fonte, no centro, era a síntese vivida desta tensão, a terra do trabalho e do corpo, o céu da contemplação e da alma. O temenos grego, o espaço delimitado e consagrado, literalmente, o cortado do resto, é o antecessor conceptual do claustro cristão. O que está dentro do limite pertence a um tempo ou outro, ao tempo do sagrado. Entrar no claustro era entrar num espaço onde as regras do mundo profano estavam suspensas e as regras do cosmos divino estavam em vigor. Este é o núcleo da experiência monástica, habitar um espaço que é, na sua geometria física, uma imagem do paraíso. Parte 8. Cister em Portugal e a tutela feminina, as princesas e a clausura. A Ordem de Cister chegou a Portugal no tempo de Dom Afonso Henriques, num gesto que conjugava o espírito de reforma monástica com a estratégia de afirmação e conquista do território lusitano, como Luís Miguel Repas demonstrou no seu estudo sobre os mosteiros cistercienses femininos em Portugal. Mas apesar da rápida proliferação das comunidades cistercienses masculinas, Alcobaça foi fundada em 1153, as primeiras abadias femininas só surgiram no século XIII. A Ordem de São Bernardo registou, em Portugal, um conjunto de 14 comunidades femininas, num total de 34 instituições, 18 masculinas e 2 militares, como Virgulino Jorge sistematizou. A introdução das monjas de Cister em Portugal deveu o seu patrocínio ao monarca Dom Sancho I e às suas filhas, a rainha Dona Teresa em São Mamed de Lourvão, a infanta Dona Sancha em Santa Maria de Aroca, e a infanta Dona Mafalda em Santa Maria de Celas. 3 filhas reais que escolheram a clausura como forma de poder espiritual.
O convento de Cos inseria-se nesta rede, mas com uma especificidade importante. Pertencia ao grupo de comunidades sem regra própria definida desde a origem, dependente do mosteiro cisterciense masculino de Alcobaça. Esta condição, um grupo de mulheres que se reuniam voluntariamente em oração e contemplação, como João Marcos descreveu, conferia à comunidade um caráter mais informal, paradoxalmente, mais humano nos seus primórdios. Não era uma fundação régia com dotação patrimonial de raiz, era uma emergência espontânea do impulso contemplativo feminino, que só mais tarde encontrou o seu enquadramento institucional formal. Passemos, agora, ao olhar simbólico, o ciclo do feminino sagrado, princesas, clausura e poder espiritual. A concentração de mosteiros cistercienses femininos fundados pelas filhas de Dom Sancho I constitui um fenómeno de extraordinária densidade simbólica. O feminino régio português do século XIII redefiniu-se através da clausura monástica. Princesas que renunciaram ao casamento e ao poder político para investirem no poder espiritual da contemplação. Aroca, Lourvão, Celas, 3 mulheres de sangue real que escolheram o véu em vez da coroa. Este gesto pode ser lido como a afirmação da superioridade do poder interior sobre o poder exterior, do poder da oração e da intercessão sobre o poder da espada e do tesouro. A tradição gnóstica, que sobreviveu em formas residuais ao longo de toda a Idade Média, valorizou as figuras femininas como portadoras de um conhecimento especial. A Sofia, a sabedoria divina, é feminina em hebraico, Chokma, em grego, Sofia, e em siríaco, Shekinah. As tradições cristãs medievais, embora oficialmente distantes da gnose, não as eliminaram completamente. O culto mariano é, em parte, uma forma de venerar o feminino sagrado dentro de um quadro doutrinário aceitável. As filhas de Dom Sancho I que escolheram a clausura são, nesta perspectiva, as sacerdotisas de um culto ao feminino sagrado que o medievo cristão não conseguiu completamente suprimir. Encerramento do episódio 2. Percorremos, neste episódio, o arco histórico completo do mosteiro de Santa Maria de Cos, da proteção régia de Dom Dinis à afiliação cisterciense do século XVI, do esplendor barroco do século XVII ao terremoto que abalou as fundações físicas e espirituais, da extinção traumática de 1834 ao processo contemporâneo de reclassificação como monumento nacional. E compreendemos a matriz espiritual que deu sentido a tudo isto, a Ordem de Cister, fundada sobre o impulso de São Bernardo, que via no espaço construído uma imagem do cosmos sagrado, que via no silêncio uma forma de aproximação a Deus, que via no humor ordenado e purificado o caminho mais direto para a união com o Verbo Divino. No próximo episódio, entraremos finalmente dentro da Igreja. Vamos desviar os olhos para o teto, para aquele extraordinário programa pictórico que Dom Mauro Cocheril classificou como único no universo cisterciense ibérico. Vamos contemplar as colunas pseudo-salomónicas do retábulo mor, os azulejos figurativos da sacristia com as cenas da vida de São Bernardo, e as telas de Josefa de Óbidos. Vamos, em suma, entrar no coração artístico de Cos.